Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Atualidades Pampa, semana que começa 11 de março de 2019, segunda-feira. Nós já estamos no ar para deixar vocês bem informados, para divertir um pouco vocês também, afinal de contas, a gente gosta de conversar, gosta de discutir os assuntos mais importantes, aqueles que marcaram o final de semana e também esta segunda-feira. A partir de agora, você sabe que já pode se comunicar através das nossas redes sociais sobre todos os assuntos que estarão na bancada nesta segunda-feira, começando com Gustavo Vitorino. Pois mais um post do presidente Bolsonaro provoca polêmica e cria uma guerra com a imprensa. A gente vai discutir. Começou o julgamento do caso Boldrin. E um final de semana movimentado, porque um avião que caiu no Quênia deixou 157 pessoas mortas e causou pânico geral no mundo. A proposta de compra de parte da Bianca pela Azul e os resultados do mercado financeiro em razão disso. Zizou voltou. Zizou tá de novo. Zizou vai salvar o Real. Zinedine Zidane, depois de 9 meses, volta ao Real Madrid. É a grande manchete do esporte no mundo hoje. Nasceu de novo. Mas vamos contar quanto vai custar ou custará, será pago pelo governo, a internação do presidente Bolsonaro no Albert Einstein. Vamos começar pelo assunto do dia, manchete nos principais jornais e veículos, que é o caso do Bernardo Boldrini, o julgamento que começou no dia de hoje. Ruschel. Antes de a gente ir para a parte técnica, eu tenho uma frase que ela é impactante, talvez diga tudo que a gente precise ouvir. Eu não tenho nada a perder, Bernardo. Tu não sabe do que eu sou capaz. Verdade. Eu prefiro apodrecer na cadeia a viver nesta casa contigo incomodando. Esta foi uma frase que continha um dos vídeos gravada, onde ela fazia esta ameaça. Isso esta frase, madrasta. a madrasta, esta frase, ela avalia todo o mérito que viviam dentro daquela casa. Para quem não está familiarizado, afinal fazem 5 anos, o menino então tinha 11 anos apenas, ele era criado pela madrasta e pelo pai, que era médico e vivia num clima que se percebe o clima que esse menino não vinha, e ele pedia socorro para as pessoas. A repercussão toda a moral que houve na própria cidade foi porque ele tinha pedido ajuda antes de acontecer. Inclusive do juiz. Lógico, ele tinha ido espontaneamente, o menino, imagina um menino de 11 anos, né, se dirigir ao judiciário e pedir ajuda. Então, daqui a pouco o corpo desapareceu, o menino desapareceu e achou-se o corpo 10 dias depois. Começaram as investigações e não foi difícil chegar. As autorias são indicadas do pai, o médico, da madrasta, e uma amiga e o irmão, que defendem-se dizendo que a sua participação foi apenas ocultação de cadáver. A acusação do Ministério Público não aceita, ele está botando todos. O pai teria sido o grande mentor, ele não participou da execução, não foi ele que deu a dose de midazolam. Na verdade, a perícia diz que ele morreu por uma dose excessiva de um calmante, midazolam, né? Que o pai não participou do ato, mas tudo teria sido engendrado por ele em função de uma herança, né? Já que a mãe havia morrido, o menino era o herdeiro de tudo, e que o pai teria orquestrado isso. Quem perpetrou foi a madrasta, e esta amiga que ela levou era uma enfermeira. Defende-se dizendo que ela foi pressionada e que ela apenas fez a cova. E para isso, pegou o irmão, botou o irmão na bronca também. Só isso. Só isso. Eu gosto que ela falou só isso. Só fez a cova. Fizeram a cova e lá foi localizado. É um julgamento que se espera que demore uma semana no mínimo. E para que entenda um pouquinho, para que vocês acompanhem, nós vamos estar detalhando a semana toda. Só o primeiro testemunho demorou 4 horas e meia. Foi a delegada. A delegada, porque ela tinha a riqueza do inquérito, ela tinha a informação, aquele feeling direto quando tu começa a entrevistar as pessoas, quando elas ainda não estão orientadas, vamos dizer assim, quando elas estão na parte emocional e contam mais. Mas então são 25 jurados, desses 25 jurados selecionam-se 7, Chicão. Esses 7, eles ficam incomunicáveis. Eles não podem ler jornal,
eles não podem falar entre si, rádio. eles não podem ouvir rádio, celular, nada. Se violar isso, eles automaticamente estão fora, inclusive da lista dos 25 que eles são permanentes, né? Então há muito cuidado para não haver essa comunicação. São 15 testemunhas, embora sejam 14 pessoas. São 5 de acusação e 10 de defesa, sendo que uma é comum entre elas. Então, teremos um longo depoimento, teremos uma longa semana para ir avaliando os depoimentos, né, e o que vai acontecer. O julgamento é em 3 passos. Muito a defesa tentou trazer da região para tirar a emocionalidade da causa e não foi conseguido. É um julgamento que parece que a Se tu defesa fizesse uma hoje... avaliação, Rússio, seria condenado? Não? Quanto seria a a condenação? materialidade, A avaliação. deixa eu te dizer assim, a materialidade da participação de todos está clara, está identificada. A questão que para mim, que vai ser o grande mote da questão, para mim, o pai e a madrasta não há como escapar do homicídio qualificado. Agora, a questão do júri vai ser a amiga que defende-se dizendo que a madrasta teria usado do poder financeiro que tinha para pressioná-la emocionalmente, 6 mil reais. para ela ajudar no enterro, na coisa, e não que ela não teria participado do ato, porque senão ela é coautora e os demais são coautores. Me parece que a defesa trabalha com a possibilidade de tirar o pai, né, como dolo eventual, e como se ele não soubesse de tudo que aconteceu, que não tivesse participação direta, que até, claro, presenciou várias vezes, maus tratos e tudo mais, mas ele não sabia do assassinato. Hoje eu percebi isso diante das perguntas que foram feitas exatamente para a delegada. E me pareceu também que eles queriam era desconstruir o próprio inquérito, como se a delegada estivesse envolvida emocionalmente com aquilo tudo e que não usasse técnica, né, na hora das colocações, na hora de chegar à sua conclusão. Que ela fosse mais pela emoção, tanto é que ela chora no final do inquérito. Então eles quiseram todo o tempo desconstruir a delegada e toda a linha de investigação, abordando a delegada de diversas formas. A delegada chegou uma hora que ela foi muito contundente, muito certeira assertiva nas suas respostas, mas já se passaram 5 anos, né? Os detalhes de quem falou primeiro, de quem falou depois, isso tudo realmente, tinha horas que ela dizia, não, isso eu não sei dizer. O que é melhor, se ter mais linhas de investigação ou se ter menos linhas de investigação com relação ao réu? Ela disse, bom, eu não sou advogada do réu, eu nunca pensei sobre esse ponto de vista. Exatamente, essa foi a delegada que hoje, então, durou 4 horas o depoimento dela. Dona Calil, eu só quero dizer assim, por isso que tem as testemunhas no próprio tribunal, não fica só as testemunhas que foram tomadas na delegacia ou foram tomadas no processo, né? Se houve as testemunhas, exatamente para isso, para que o júri possa ter a sensibilidade, porque tu nunca sabe se uma prova pode ter sido produzida, e como ali se visa o convencimento dos 7 jurados, por isso que se toma, são 5 de acusação e 10 de defesa em 9 pessoas, uma repete para duas defesas, para que o júri sinta o feeling. Agora, a questão do tribunal de júri tem toda uma emocionalidade, tem toda uma teatralidade, me permite dizer também, né? Claro, sem que isso seja depreciado em um dos profissionais envolvidos. Então, isso é que quem já fez júri sabe. O juiz, ele quando reúne os jurados, ele previne os jurados. Olha, vocês não se deixem tomar pela emocionalidade, vocês não se deixem... São profissionais muito preparados, tanto o Ministério Público como os juízes, como os advogados, né? Vocês atenham-se aos fatos. Então, o juiz faz uma conversinha com os jurados, né? E os quesitos depois são feitos individualmente para que tu não chega lá e diz assim, sim ou não. Não, é uma série de quesitos, às vezes 20, 30, 40, 50 quesitos, que formam todo um convencimento para que se dê a decisão final. Então, nós vamos acompanhar esse caso durante toda a semana, se é que vai durar toda a semana realmente esse julgamento, mas parece que sim, se são tantas testemunhas e se está demorando tanto tempo para cada testemunha, né, as perguntas do advogado, as perguntas do promotor e tudo mais, nós vamos acompanhar com certeza. Alguém mais quer falar sobre o caso? Eu queria dizer só que do que eu ouvi hoje à tarde do julgamento, me parece que a estratégia dos advogados é bem clara. Por ser um crime que tem comoção popular, e daí o porquê que tentaram tirar lá de 3 passos,
me parece que a estratégia dos advogados foi a de adotar a dúvida. A dúvida com relação principalmente à participação do pai, porque a madrasta eles vão pressionar pressionar as duas delegadas, que foram duas delegadas que depuseram, né, a que deu início ao inquérito e a que terminou o inquérito. Eles vão pressionar as testemunhas. A ideia deles é lançar dúvida, para que qualquer hesitação ou qualquer dúvida possa ser explorada depois de forma teatral, como vocês falaram aqui, em frente ao júri. Eu acho essa estratégia a única que restou, né? Porque tem réu confesso ali. E é difícil você, com réu confesso, você tentar... O único que vai tentar alguma coisa é o advogado do pai do Bernardo, que vai tentar dizer que ele não sabia. Exatamente. Mas o conjunto de provas é muito contundente. Eu ouvi parte do depoimento da delegada e me parece que é bem significativo. A estratégia dos advogados, como bons criminalistas, é levantar dúvida. A ideia não é nem mais dizer, olha, são inocentes, não, é levantar dúvida sobre tópicos do inquérito, tópicos do depoimento que possam provocar uma minhoquinha, né, na cabeça do jurado. É uma estratégia comum, né? Quando o caso é muito forte, tu começar a duvidar da investigação dos peritos que lá trabalharam para colocar a dúvida de que não foi corretamente, né, seguido todos os passos, os processos. Você desqualifica para quem gosta daqueles seriados, né, de casos icônicos. Eu ia chamar o Marne agora aqui, porque tem um filme que tenho certeza o Marne assistiu, não sei se algum de vocês assistiu, que é 12 Homens e uma Sentença. É um típico caso. Muda tudo. Nos Estados Unidos, diferente daqui, tem que haver unanimidade. Então, o que acontece? Ou é todo mundo ou é ninguém. Dos 12 jurados, é refonda. Dos 12 jurados, 11 tinham uma coisa como encerrada, absoluta. O filme é uma aula de direito, né? O filme é uma aula de direito penal. E um deles tinha uma dúvida, uma pequena dúvida. E ele começou a levantar a dúvida. E naquela dúvida, uma segunda dúvida, uma terceira dúvida. E foram. Eu acho que eu posso contar o final do filme, porque é um clássico do cinema de 1958. Passa-se todo dentro de uma sala. O filme é todo dentro de uma sala. O filme é espetacular. É o Lumet, né? O diretor do filme. Sidney Lumet. O filme é espetacular. Mas ali demonstra bem qual é a intenção do advogado criminalista sempre que ele está diante de um caso que, digamos assim, tecnicamente é incontroverso. É criar uma controvérsia mínima para ter onde se agarrar. Como, por exemplo, o fato do pai, depois do sumiço do filho, ter feito as cirurgias, né, cirurgias eletivas, e algumas testemunhas disseram que ele entrou para fazer a cirurgia assoviando, e uma outra testemunha disse que ele entrou quieto. E a delegada se referiu apenas à testemunha e disse que ele estava muito bem, obrigada, e não se referiu a outra testemunha. Então, foram um dos pontos que a defesa bateu bastante, dizendo, por que tu não falasse da outra testemunha que disse que ele estava diferente do que ele sempre era? Por que não colocou no inquérito? E por que não colocou no inquérito? Querendo realmente desqualificar o próprio inquérito. Quer puxar um fiozinho, né? Quer puxar um fiozinho, Pra quem gosta de seriados, tem um seriado da Netflix, The Staircase, que é basicamente isso, que tá tudo resolvido, mas só que não é bem assim, né? Não é bem assim, porque eles colocam os testes feitos pelos peritos, que foram equivocados, e até mesmo os nossos telespectadores já participam aqui, lá através do Facebook da nossa página, já tá a nossa foto lá para você comentar. E quem comenta aqui é a Esther Marta. Ela coloca, olá, boa semana, pessoal. Realmente o caso Bernardo é contundente. Imagina a tortura desse menino que pouco entendia da vida e já estava rodeado de cobras, tudo pela avareza e mesquinhez do ser humano, sendo que seus algozes lhe tiraram a vida. E também a Marielle Quintana coloca, pai e madrasta pegam 30 anos, descontam 4 que já pegaram, aí vem as brechas da lei, não duvido que logo estejam usufruindo dos benefícios. O advogado do pai é muito bom, a opinião dos nossos telespectadores. Dona Carla, só para perguntar uma coisa ainda. A questão que se especula é a atitude, tanto da madrasta em relação ao pai, de tentar salvar o pai para que ele continue produzindo, porque os dois presos não arrendam, né? Isso. Então, a madrasta, ela está assumindo a autoria, ela está assumindo o que fez.
o que estaria oportunizando, então, essa criação dessa tese de que o pai não sabia de nada, né? Mas é muito difícil pelo controle sensorial que ele tinha, pelo ambiente que já vivia, de que as coisas estivessem nesta linha para acontecer, né? Agora, nós teremos capítulos, só para encerrar aqui, na parte de encerramento, dona Carla, cada advogado fala 2 horas e meia, o promotor 2 horas e meia, depois os advogados 2 horas e meia, e na réplica e tréplica cada um fala mais 2 horas. Então, nós teremos, quem gosta do direito, quem ama o direito, ou quem pelo menos gosta desse tipo de coisa, eu sugiro que estão transmitindo pela TV, quem tiver a oportunidade de ver, porque os profissionais contratados são profissionais da linha, o Ministério Público sempre tem um profissional, então vai ser uma verdadeira aula de direito, embora o caso seja essa tristeza que a gente está vendo. Outra tristeza que aconteceu, e saiu o laudo do IML hoje, foi a morte do jornalista Boechat. E segundo o laudo, Boechat morreu em decorrência de politraumatismo. Os exames não encontraram nem fuligem nos pulmões e baixo nível de monóxido de carbono no sangue do jornalista. Quer dizer que realmente ele morreu da queda do impacto. Né? Exatamente. Então aquele movimento que se viu naquelas imagens que as televisões não passaram nem devem passar. Que ele pulou? Era o piloto. Mas pode ter, Será que não era ele? morrido também da queda depois de pular do helicóptero. Eu achei que era ele. Não foi esclarecido. Não, é que tem cenas, a cena é forte. Tem a cena de um corpo queimando e a mão assim. Entendi. Então, não de pulando do helicóptero. Me parece que pode ser o corpo do piloto. E, Carla, também sobre essa notícia, também saiu hoje, né, completado um mês da tragédia que infelizmente vitimou o Boechat, que o laudo do caminhão, que muitas pessoas acusaram o caminhoneiro de que ele teria acelerado para, né, de alguma forma sair da pista ou colidir com o helicóptero, na realidade saiu o laudo, foi analisado qual a velocidade exata que o caminhoneiro estava. Então ele estava entre 20 e 40 km por hora, porque lembrando, ali é uma zona de pedágio, ou seja, ele estava 80, diminuiu, reduziu, ele tinha aquele passe fácil, que é um dispositivo no próprio caminhão que automaticamente abre a catraca, mas ele estava ali quase parando, depois começou então a ter velocidade de novo. O caminhão estava entre 20 e 40, segundo o laudo da perícia. Também o responsável pela investigação assumiu que essa seria uma fatalidade, que ele não vê intenção, não houve uma intenção óbvia de crime, tanto por parte do caminhoneiro como por parte do próprio piloto, porque o piloto teria desligado os motores entendendo a pane, ele desliga, que é um procedimento normal, para tentar de maneira manual acabar um pouso tranquilo e seguro, mas foi impossibilitado porque o local, né, era uma rodovia, ele até procurou um espaço aberto, mas acabou batendo na rodovia, teve a colisão com um caminhão e o caminhoneiro disse, eu vi uma coisa cair do céu, não tinha o que fazer, nem o delegado estava disse que talvez se não tivesse batido no caminhão, que eles poderiam estar vivos. Exatamente. Isso não torna a culpa do caminhoneiro. Porque isso causou explosão, né? Eu duvido, porque o impacto no caminhão em baixa velocidade, o impacto no solo, a diferença seria muito pequena. O helicóptero tinha muito combustível no tanque, foi o que explodiu. Então, eu não sei, aí a gente fica na suposição, né? E para supor sobre acidente aéreo é muito difícil. Falando em acidente aéreo, quer avançar nesse tema? Acidente aéreo é assunto da Ana. Vamos não, ver. mas hoje teremos uma contribuição aqui também, a dona Roberta tem algumas colocações sobre isso, mas o que causou, então, no domingo, um pânico geral no mundo foi um avião da Ethiopian Airlines, que estava indo, então, da capital da Etiópia ao Quênia. Depois de 6 minutos apenas no ar, ele acabou caindo e vitimando todas as pessoas que estavam na aeronave. O problema é que pessoas de mais de 30 países faziam esse percurso porque estavam indo para uma conferência da ONU sobre o meio ambiente. Então são pessoas que têm um currículo, um histórico, doutores e pessoas especializadas em alguns assuntos ambientais. Isso acabou preocupando muitas pessoas. Nisso, até voos com o mesmo tipo de aeronave, um Boeing 737 MAX 8, né? Então acabaram sendo tirados e acabou vitimando essas pessoas, o que causou uma comoção geral. Mas só que eu gostaria de trazer, sei que na parte técnica o doutor Vitorino e a doutora Roberta vão entrar, mas o caso de um
um grego que estava atrasado para o voo. Ele estava indo, só que teve um problema do responsável por levar ele ao portão, acabou se perdendo e não chegou a tempo de levar. Ele até disse que xingou o funcionário, ficou muito revoltado com o funcionário, mas só que ele falou, foi a pessoa que salvou a minha vida no dia de maior sorte que eu já tive. Então esse grego, um doutor, ele perdeu por 30 segundos. Ele falou que viu o final da fila entrar no avião, só que fecharam os portões, ele não conseguiu correr a tempo e acabou se salvando numa tragédia que vitimou 157 pessoas. O que está gerando muita discussão é o seguinte, esse avião é um modelo novo, é um 737 modelo novo, o MAX 8. É uma série nova que foi lançada no ano passado e é o segundo MAX 8 que cai em menos de 30 dias. Aí o que está acontecendo? Hoje as ações da Boeing, a Roberta fala nisso depois, as ações da Boeing desabaram. E todas as companhias aéreas que compraram esse avião, inclusive a Gol, que comprou 7 desses aviões. Porque é um dos mais modernos, né? Entre aspas, é o mais moderno. É o mais moderno. Tiraram de operação. Tiraram de operação até ver o que está acontecendo. Porque 2 aviões do mesmo sistema, aviões modernos, com sistema novo, todo o sistema dele modular é novo. É o chamado 6 minutos no ar. É o chamado avião inteligente. É o chamado avião inteligente. Então, assim, todo mundo parou de operar. Guarda, vou ver o que está acontecendo. Estão aguardando a Boeing dizer alguma coisa. Mas, Vitorino, o avião cair na decolagem é raro. Mas esse modelo... Não, são os 2 momentos mais tensos. A decolagem mesmo. A aterrissagem. Não, mas a decolagem... Não, a decolagem usa muito da capacidade do avião. A decolagem é mais crítica que a aterrissagem. É verdade. Porque a aterrissagem você aterriza sem motor, a decolagem não. Se você olhar os últimos acidentes mas aqui no depois Brasil... o motor e vai, só pode estolar, é isso errado. É que o que não, mas causou, estourou, deu, né? É que o causou pânico nas pessoas foi porque o piloto entrou em contato com a torre e disse que estava com um problema e foi autorização para voltar. Só que nesse momento do retorno, o avião simplesmente caiu e nem se sabe. O piloto nem teve tempo de dizer o que estava acontecendo. É muita tecnologia. O contato quebra no momento que fala, precisamos voltar, ele é autorizado e nesse momento a dúvida é se alguma coisa do sistema inteligente falhou, porque eles alegam que inclusive o rádio ficou mudo. Exatamente. Antes do avião cair, o rádio ficou mudo. Então, a gente tinha possibilitando qualquer coisa mecânica, né? Problema de com relação ao sistema da Boeing e a Airbus sempre foi mais tecnológica e tudo mais, e a Boeing mais tradicional. E entrou na da Airbus. E agora entrou na da Airbus e esse tá MAX 8 é a última geração dos Boeing, um avião moderníssimo, então todo mundo parou. A China cancelou todo mundo. A China, a Índia, a Indonésia cancelou. E agora a gente... E as ações... que muitas pessoas despencaram. Quem tem esses aviões, meteu tudo na garagem, deixa lá, vamos ver o que está acontecendo. Até o laudo final do que aconteceu. Na verdade, foi o seguinte, assim que aconteceu o acidente, a Bolsa de Nova York já estava operando, as ações caíram 13%, houve, então, uma perda, foi a maior perda em dólares de valor de mercado da Boeing desde os acidentes aéreos, aliás, do 11 de setembro em 2001. A perda foi de 30 bilhões de dólares. Chama a atenção que a nossa Gol aqui no Brasil, ela tem, como o Vitorino disse, 7 aviões desse modelo operando em rotas para os Estados Unidos, América do Sul e Caribe. E ela encomendou 135 aeronaves para renovar a sua frota. Hoje à tarde, nessa segunda-feira à tarde, o Procon entrou pedindo a suspensão desses voos da Gol, né, para que haja maior, segurança dos passageiros. Como nós estávamos falando... Ele encaminhou o Ministério Público Federal Exatamente. para que o Ministério Público Federal conseguisse uma liminar, entrasse com um pedido de liminar de uma ação civil, para que esses aviões ficassem nos hangares até que a Boeing se manifeste. Gustavo, chama a atenção que me parece que há alguma coisa muito específica desse modelo, né? Porque é o segundo avião que cai em 30 dias. E ele cai justamente em seguida que está decolando. A desconfiança deles é que o defeito seja sistêmico. Exato. Porque houve uma atualização em novembro do software de bordo. O software que comanda, são 4 computadores independentes que comandam o 8 MAX, o 737 e o 8 MAX. Esses 4 computadores tiveram uma atualização de software em novembro passado. E veja você, em fevereiro caiu um avião e em março caiu outro. Tem alguma coisa errada. Então tem a ver com isso, né? Mas já que nós estamos em momento falando em
em aeronaves, enfim. A nossa Avianca, que anda com recuperação judicial desde dezembro do ano passado, foi hoje anunciado que a Azul tem interesse em comprar grande parte das operações da companhia no Brasil. Isso fez com que a Azul, que não está no índice Bovespa, mesmo assim tivesse as suas ações num crescimento hoje à tarde de 7%, e possivelmente vai ser um bom negócio investir na Azul, porque... Só que eu achei o valor baixo. Eu achei baixo. Exatamente, olha só. Qual foi o valor? O negócio preliminar é de 105 milhões de dólares, equivalente a 400 milhões de reais, né? Incluindo o arrendamento de 30 aeronaves. Slots, são 30 slots e direitos de pouso e decolagem da companhia... Não, são 30 slots. São 30, e mais quantas aeronaves? 30 aeronaves. Pois é, Marli, 30 aeronaves. cada aeronave vai sair por... são aeronaves arrendadas que serão 13 repassadas. milhões, está muito barato. Está muito barato. Pois é, mas é que o que acontece... Acho que a Avianca não aceita. Que não te vendam, como é que é, gato Mas é que não é toda a A operação, vez vai pegar né? uns Eletro, velho. Não é toda a operação, é um terço da operação, né? Não é toda. E toda a empresa que está em recuperação judicial, se bem gerida, ela é uma boa compra. É que a Avianca, quer negócio. manter as conexões para voos internacionais, porque o Brasil, geograficamente, em termos operacionais, é estratégico para a Avianca, para voos para a Europa. Não tanto para a América Latina, mas para a Europa. A Avianca quer manter os slots internacionais. Então ela quer vender grande parte dos slots nacionais. E a Azul se interessou pelos slots nobres, que são os aeroportos de Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba. São voos nobres que sempre tem boa lotação. É que tem que ver, agora a Avianca vai ter que decidir, né, junto com o juiz que está gerindo a recuperação E, Gustavo, judicial. já que nós estamos falando também em mercado financeiro, em compras e vendas, chama a atenção que hoje a nossa Petrobras também teve um aumento significativo das suas ações, muito por conta do anúncio de que eles vão cortar 8 bilhões de dólares dos seus custos operacionais, principalmente com reduções de despesas com funcionários, com menores gastos em propaganda e nos seus escritórios. Então, eles estão fazendo realmente um enxugamento na empresa bem significativo, e isso fez com que haja maior interesse dos investidores. E aí a Bolsa nossa, né, terminou com mais de 2% de alta aos 98 mil pontos, o que é bastante significativo. E também tem o seguinte, né, Roberta? O ano começou hoje, né? Aliás, feliz 2019. O ano começou hoje. Não, pelo legislativo, sim, o executivo Porque já ela está estava se trabalhando. arrastando o ano, não apenas nas operações da Bolsa, mas também era aquele negócio, cai isso, sobe aquilo. Coisa boa, né? Porque tanta coisa ruim nesse primeiro ano. É verdade que começa o ano agora, pelo menos que pede. E a questão da Previdência também amanhã nas comissões, isso também está criando uma expectativa. Então a gente fala muito em mercado financeiro, por quê? Porque ele sempre nos dá indícios sobre o ambiente de negócios que pode gerar o empreendedorismo, que no final das contas gera mais emprego para todos nós. Então, nesse sentido, é bem interessante a gente ficar observando. Atualidades@pampa.com.br é o nosso e-mail, e o Manuel Azevedo diz o seguinte: boa noite, vejam como trabalham alguns tabloides picaretas do Rio de Janeiro e São Paulo. A manchete: caminhão que bateu em helicóptero de Boechat estava a 40 km por hora. KKK sorrindo, pois não sabia que caminhões voavam. Daí se tira o nível de alguns ditos grandes jornais. É a opinião do Manuel Azevedo, e no nosso 999-777-001, que é o número do nosso WhatsApp. O André de Pelotas pergunta qual é o nome do filme citado pelo Vitorino. 12 Homens e uma Sentença, um filme de 1956, 54, uma coisa assim, estrelado pelo John Ford, direção do Sidney Lumet. E também um clássico, em preto e branco. O figurino devia ser lindo, então. O filme é preto e branco, aquele preto e branco no ar. O filme é espetacular. Estudantes de direito, recomendo que assistam. É uma aula de criminologia. E o João Mais Paulo, manifestações? o João Paulo também, pelo nosso WhatsApp, ele reforça a recordação do Vitorino, que é o segundo avião desse modelo que cai esse ano, né? Como o Vitorino já tinha destacado. E ainda sobre o caso Bernardo, né? O Paulo Teixeira de São Leopoldo, que é ex-policial, ele coloca: se tivesse pena de morte no Brasil, seria pena de morte para esses três, do caso Bernardo. Comentem sobre a
comentem também sobre o suposto envolvimento, né, do médico com a morte também da esposa, recordando a investigação que foi aberta justamente pelo intento de investigar um pouco melhor. Eu não consigo acreditar que um advogado que defenda assassino de criança chegue em casa e olhe seus filhos sem remorso ou consiga realmente dormir à noite. O Lucas de Viamão. O Lucas, deixa... Muito obrigado. Só para pegar a primeira parte do coisa. Em relação ao... Porque quando houve esse caso, foi reaberto o inquérito do assassinato da mãe. Eu vou pedir vênia para que os meus companheiros da ponta direita... Só 30 minutos sentado aqui. Exatamente. Então é tudo contigo. Mas é verdade, o Chicão tem razão. Chicão tem razão. Agora é o Marne e o Chicão que vão fazer uma dobradinha. Tem uma diversificação de Nós falamos da África agora, desse avião, da África, da Etiópia, de Addis Abeba, que é a capital daquele país, que produziu um dos maiores homens da história, que foi Selassie, o Leão de Judá, o grande imperador. Isso, é italiano. Os italianos tomaram conta e etc. Bom, mas não é isso que eu queria me referir. Mas queria me referir à África, um país chamado Tanzânia, que já foi um país colônia da Alemanha. Isto antes da Primeira Guerra Mundial. Esse país, a cultura contra a cultura. Esse país tem como cultura a caça aos albinos. O branco negro ou o negro branco. O que eles fazem? Eles caçam os negros albinos para fazer magia. Quando é uma criança de 3, 4 anos, são mais fáceis, eles vão até Moçambique, porque é raro você encontrar um albino. É raro encontrar. Eles caçam a criança e tiram uma perna, ou as 2 pernas, ou um braço, ou os 2 braços. Aí vale mais a carne. Quando é morto, quando é o braço, cabeça, etc., vale menos. Eles pagam milhões para poder fazer uma magia com esses apetrechos, se é que eu posso usar esse nome. E tem mais. Se um portador de AIDS estuprar uma mulher albina, ele tem certeza, dentro da cultura deles, que ele será curado. Você vê como é que é a crueldade das pessoas e a cultura estabelecida em determinados pontos da Tanzânia, que invade, entra no território, ela faz fronteira com Moçambique, invade o território, captura essas pessoas quando descobrem um negro albino, né, um negro branco, um preto branco, para levar para lá para fazer esse tipo de magia. Você sabe que quando eu ouvi essa notícia, que vai sair hoje ou amanhã, em todos os jornais do mundo, essa notícia eu estou dando em absoluta primeira mão. A notícia é rara. As autoridades moçambicanas estão cuidando nas fronteiras para ver se alguém é suspeito, se alguém denuncia. Mas, infelizmente, essas pessoas levam dinheiro, as famílias levam dinheiro para entregar a criança de 2 ou 3 anos de idade. Ai, que coisa popular ou é uma seita? Não, é uma cultura popular feita por determinadas etnias dentro do país da Tanzânia, que é um país com caça, com safari, Quem é que etc, pode etc. intervir nisso? Isso só a ONU tem pressão, alguém de uma autoridade internacional que possa entrar. E se a fronteira da Tanzânia com Moçambique está sendo fechada pelo governo moçambicano. Mas entra o dinheiro, né, compra, então as pessoas entregam as crianças. Você sabe que eu fiquei tão horrorizado com essa notícia, tão bestificado com essa notícia, que eu me acordei de madrugada com essa coisa na cabeça, levando uma criança para ser Não, albino eu já sou. Se branco do jeito que eu sou quase. O senhor também. O senhor já daria um. E era um gurizão, né? Sim, seria. Mas a gente está brincando com uma coisa muito séria. Não, é verdade. E eu estou fazendo isso tudo, uma ilação, uma ligação com o caso do menino Bernardo. Porque é a crueldade estabelecida, só que lá é a crueldade da cultura deles. É a cultura que tem que mudar. A cultura da cultura que tem que mudar. Aqui não. É a cultura do ódio e do desejo e da vontade de pegar o dinheiro. Sabe o que me preocupa no caso do Bernardo? O cara é condenado a 30 anos, mas ele tem domicílio há 20 anos. Aí ele tem universidade eterna, o filho com 5 anos ele sai. Isso que me revolta. Já está 4 anos na cadeia, vai ficar mais 2 anos. Vai ficar mais um, E eu fui ver, ele continua com o registro médico atuante. Não, isso é um absurdo. É um absurdo. Chicão, faz a tua manchete, fala sobre ela. Zinedine Zidane, para mim, é um dos jogadores mais fashion que tem. Ele se veste
com uma calça que eu procuro imitar ele. Ele é africano. Que chamo caça-pinto no banhado, calça curta, sabe? Ele tem 2 filhos. Como é que é essa calça? Não usa, ele usa sapatênis. Ele é um cara muito transado. É tipo a calça que o Vitorino usa? Não, bem diferente. Não tem nada a ver. Eu tô quieto. E o sapato o também. Zidane foi campeão mundial com a França em 98. Para mim, melhor jogador que Platini, o grande jogador francês da história da França. E foi para o Real Madrid antes de ir para a Juventus. O Zidane tem uma dívida moral com o Real Madrid. O Real Madrid alçou ele a grandes patamares e abraçou o filho dele. Ele tem um filho, Lorenzo Zidane, que é goleiro reserva do Real Madrid. Inclusive, quando saiu do Real Madrid, pensava assim que haveria uma retaliação no garoto. Não aconteceu. Por que ele saiu do Real Madrid? Porque ele achou que o Real Madrid já estava com a fadiga dos metais, o time já estava não indo tão bem. E foi o que aconteceu. Foi embora e ele foi embora. Agora ele recebeu um convite assim de Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, de alta humildade. Vem nos reerguer e nos salvar. E Zidane vai para tentar colocar o Real Madrid nos grandes patamares. Vejam só, o Real Madrid sofre uma crise. Nos últimos 5 anos, ganhou 4 Champions League. O Grêmio, os times brasileiros, nos últimos 5 anos, ganharam uma Libertadores da América e o técnico é ovacionado. Lá não pode errar. E eu acho que Zidane não vai errar. E o Vitorino também tem um comentário sobre Zidane, que é um jogador que ele aprecia muito. Não, o Zidane, eu concordo com você, para mim é o maior jogador francês de todos os tempos. De origem marroquina, ele é um craque. Agora tem uma coisa, a saída do Zidane, ela não foi tão pacífica quanto se pensa. Hoje, eu estou tentando lembrar o nome do editorialista do jornal O País de Madrid, que no caderno, editorialista de esporte, que no caderno de esporte revelou alguns dos motivos que teriam feito com que o Zidane saísse do Real Madrid. E foi problemas... o Zidane é argelino. Argelino, perdão. E ficou aquela coisa no ar assim da saída do Zidane. E depois se ficou sabendo que o Zidane teria saído porque ele é primeiro contra a saída do Cristiano Ronaldo. E o mais importante, queriam que ele colocasse o Bale como titular. O protagonista. Como protagonista. O Bale é um grande jogador, é um craque, mas ele não conseguiu ter protagonismo no Real Madrid. Tanto que você vê o seguinte, agora esse menino do Flamengo está lá tirando o lugar dele no time. Vitorino, o Bale ficou famoso no mundo todo, sabe por quê? Porque foi ele que criou, se ele patenteasse esse gesto, cada vez que ele fazia um gol, ele mandava um coraçãozinho para a mulher dele. Então ficou muito famoso isso aí, esse festejo do Bale. E completando o que o Vitorino falou, o Zidane, para o nosso telespectador, ficou muito famoso no mundo, porque na Copa de 2002, na Alemanha, a França também perdeu a Copa por causa do Zidane. 2006, desculpe. Porque a Itália e a França estavam na prorrogação e iam para os pênaltis. E o Materazzi fez uma jogada de malandragem, chegou no ouvido do Zidane e disse assim: eu fiquei com a tua irmã, ela não é legal. Sabe o que o Zidane fez? Deu uma cabeçada nele. Se descontrolou. Se descontrolou e foi expulso. A expulsão do Zidane quebrou a França nos pênaltis perdeu para a Itália. Ana. Interessante isso. Rapidamente, eu você faço uma fazer... mulher, é perigoso. O Russo do lado aí. A dona Ana parece uma pussycat. Não, a dona Ana é uma revelação visual que tem. Cada dia um estilo. Queria mandar um abraço para Marilene Quintana. Sem querer, eu falei de maneira equivocada o nome dela. Peço desculpas. Muito obrigada pela sua participação. E mais uma vez, desculpas pelo equívoco. Um abraço para Marilene. Aqui o Eugênio Carlos, só para ler uma manifestação do nosso telespectador no nosso e-mail atualidades@pampa.com.br. O julgamento do menino, a madrasta apenas disponibilizou o remédio. O menino tomou porque quis. Fala advogado de defesa da madrasta. Que belo, bonito e maravilhoso, não? Questiona o Eugênio Carlos. Mas deixa eu passar para o Ruxa? Só os 3 itens que acumulou, que não para me desonerar, dona Carla. Também. Primeiro, em relação ao profissional, tá? Ele não foi nem suspenso da medicina, é que ele não foi condenado. E no processo ele nega a participação e nega a autoria. Então, o que faz? O que manda a prudência? Que se espere a decisão da justiça, porque vamos criar a situação hipotética, que o conselho tivesse o excluído e agora a justiça o absolva.
né, ficaria muito difícil. Então, quando não há uma prova material, não há uma confissão, os conselhos normalmente têm essa prudência de esperar. Por isso... Aí ele é condenado, ele está com recurso, mas... Não, isso é só porque a discussão é por que ele ainda continua clinicando. Estou dizendo que ele não tem condenação. No momento, a ficha dele é tão limpa quanto a nossa, Amara. É a primeira questão. Segundo, em relação à mãe, houve um inquérito, sim, porque logo o inquérito tinha sido feito e arquivado. Quando houve esse caso, começaram os rumores na cidade de que tinha sido um inquérito meio rápido. E aí se reabriu o inquérito, se fez e se concluiu definitivamente que foi suicídio, que ele não teve participação. E por último, em relação aos advogados, né, eu só quero dizer que os advogados são defensores para que a lei seja cumprida. Mesmo que tu sejas condenado, tu quando és contratado, tu aceita a missão de fazer com que ele ganhe uma condenação justa. E essa é a função do advogado que faz um juramento para isso. Há algumas mudanças no governo Bolsonaro. Em edição extra do Diário Oficial, o governo Jair Bolsonaro exonerou hoje 6 nomes que ocupavam cargos importantes no Ministério da Educação. Além do coronel Ricardo Wagner Roquette, foram dispensados Thiago Tondinelli, chefe de gabinete de Ricardo Vélez Rodrigues, 2 integrantes da Secretaria Executiva do MEC, Eduardo Miranda Freire de Melo e Cláudio Titerix, o assessor especial Silvio Grimaldo e Tiago Levi Diniz Lima, um dos diretores da Fundação Joaquim Nabuco. Também teve uma outra mudança. O militar, então, vai coordenar a estrutura de mídias digitais, foi criado para reforçar, então, essa comunicação oficial do Palácio do Planalto. Cuidado, Carla, isso aí o Bolsonaro publicou há poucos instantes, antes da gente entrar no ar, embaixo dessa notícia dizendo que era uma fake news. Exato. Sério? Não tinha nomeado ninguém. Exato. Dídio Pereira de Campos, não. Todos os jornais deram e ele disse que não. Todos os jornais deram. Exatamente. Porque agora sabe como é, né? A imprensa de um lado, o Bolsonaro do outro. Aí, não se sabe mais o que é. Não se sabe mais o que é. E ele publicou e disse, é fake news, não nomeei ninguém. Aí eu vou até entrar no Twitter dele para conferir. Está no Twitter dele. Já sube aí, vamos falar então exatamente disso. Em relação àquela notícia do MEC, essa turma que ele demitiu foi a turma do mandar vídeo das crianças e cantar no final com o hino de campanha dele. Sim. Ele não falou nada, esperou sentar poeira e demitiu quem fez aquela bobagem. Então, assim, a política dele parece ser essa. O sujeito faz a lambança, ele espera, sentou a poeira, ele dá um pé na bunda do sujeito para ele aprender a trabalhar direito. Não, mas é o que ele fez. Tá bem parecido com o do presidente. Não, mas franco e direto. Mas tá certo, o cara fez besteira. Pô, o cara fez uma besteira daquele tamanho, em nome de um ministério, do país. Pô, aquilo constrangeu e deixou o Bolsonaro em maus lençóis, porque era ministro dele. Exatamente. Então os caras dá a impressão, sabe o que é? As coisas são tão absurdas que dá a impressão que tem inimigo na trincheira. Mas tem. E aquilo foi uma besteira. E só sobre a questão das redes sociais que nós falávamos, né, que seria fake news, se a câmera conseguir nos auxiliar aqui, nós temos a reportagem, então, e o tweet do próprio presidente que coloca dentro dessa matéria, né, que nós temos a matéria, e aqui o tweet do Bolsonaro falando que é fake news. Fake news, justamente do militar que seria sido escalado para, então, coordenar as redes sociais do presidente. Ele próprio se manifestou aqui dizendo fake news. Exatamente, então, aqui a primeira situação agora, destaque. sabe, uma guerra de informação. A gente agora vê uma coisa na imprensa e tem que conferir no Twitter do Bolsonaro para ver se... O presidente Jair Bolsonaro classificou de fake news reportagem publicada pela Folha sobre a escalação de um militar para coordenar a estrutura de mídias digitais. Falando nisso, ele também replicou uma fake news ou não? Qual é a tua opinião? Pois é, aquilo ali está dando a maior discussão pelo seguinte, a gravação é clara. O que a moça disse está claro na gravação. Só que a circunstância que ela falou é que está sendo questionada. Porque ele replicou de um blog nacional, de um site nacional chamado Câmbio Livre, Catraca Livre. Terça Livre. Não sei o que, não sei o que é livre. Um desses blogs aí, que tem blog de direita, de esquerda. Ele replicou a matéria do blog. O blog alega que copiou de um site francês, de um jornalista que ela teria gravado. O site francês disse que aquilo faz parte da coluna de um dos articulistas do site e que, portanto, o site não tem responsabilidade.
que aquilo teria sido publicado na coluna de um articulista que teria divulgado... Veja bem, ninguém tem culpa. Não, sabe, foi ele. Então ficou assim, a gravação é clara, o que a menina diz, está em inglês, né, a gravação, o que a menina diz está claro. O que é que ela diz, na tua opinião? É exatamente o que ela disse que estava trabalhando no caso, que era o caso do Flávio Bolsonaro. Sim. Ela disse que estava trabalhando desde o início no caso e que aquilo, olha bem, a expressão que está dita aí em inglês é que é diferente do que foi publicado. Exatamente. Ela não disse, estou aqui para destruir o governo Bolsonaro. Ela nunca disse isso. Ela disse, isso vai trazer problemas para o governo Bolsonaro. Aí é que entra que eles replicaram... Aí é que entra a discussão. O texto, a tradução que foi feita e publicada no blog em português está diferente do que ela diz. Mas ela deixou bem claro que ela estava investigando desde o início e que a intenção, não, que aquilo traria problemas para o governo Bolsonaro. Olha bem, o que ela diz é isso. Ela não diz em momento algum, eu quero destruir o governo Bolsonaro. Olha, está ali, ó. Aqui o site. A intenção é destruir o governo Bolsonaro. O portal francês publica áudios do jornalista do Estado. A intenção é arruinar Flávio Bolsonaro e o governo. Ela nunca disse isso. Na gravação, o texto em inglês não está isso. Ela diz que aquilo certamente vai trazer problemas para o governo Bolsonaro. Ponto, foi o que ela disse. Mas o presidente colocou no seu Twitter a seguinte frase, ó, Constância Rezende, do Estado de São Paulo, diz querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ela é filha de Chico Otávio, profissional do Globo, querem derrubar o governo com chantagens, desinformações e vazamentos. Então ele replicou uma notícia que, na verdade, está errada. Esse texto é desse blog que eu falei para você. Dona Carla, o que eu vou falar agora... É terça livre. Ninguém vai concordar aqui. Ninguém vai concordar. Talvez o Marley, que tenha sabedoria, e vai pescar a essência do que eu vou dizer. A China, ela tem uma lei que é o seguinte: pode usar a internet, pode usar Facebook, pode usar tudo. Não pode não. Pode deixa eu terminar. Só não pode usar a internet para falar do governo bem ou mal. Do governo não existe internet. Sabe por quê? Aí evita tudo isso. Esse fake news, que é uma invenção moderna, a notícia que não é notícia, deixa de ser notícia, só serve para quê? Para desestabilizar o país. Isso deveria ser proibido. Vai falar da Bruna Marquezine, do Neymar, fala da Anitta, fala da Rita, se o bumbum dela é bonito. Mas esquece, o governo não pode falar, é proibido, é cadeia. Concorda ou não, Mari? Às vezes tem que ter censura. Quando o povo não tem a cultura que nem nós temos, nós não temos uma cultura escocesa, irlandesa, nós temos uma cultura nada a ver, chinelona, nossa cultura. Então tem que ser proibido. Mas nesse caso, foi o próprio presidente que replicou. Mas não pode nem com o presidente, tem que eliminar tudo isso aí. Só dá Mas censura, só vamos sair de que trabalha num programa que não tem nenhum tipo de censura que a gente fala, o que a gente quer do governo. Que desestabiliza um país, não serve. Dona Carla, eu vou dar, agora para levantar o astral, que você seja sábio. Eu vou dar a relação dos 5 brasileiros, aí que o Brasil tem uma parte que dá certo, 5 brasileiros que têm uma fortuna de mais de $1 bilhão entraram na revista Forbes. O primeiro deles, com 2,3 bilhões de dólares, é o médico Cândido Pinheiro Coren de Lima, dono dos planos de saúde Rap Vida. Os filhos dele, o Jorge e o Cândido Júnior, cada um tem 1,2 bilhão de dólares. Segundo lugar, Luciano Hang, né? Aqui está a breguíssima réplica da Estátua da Liberdade. E o jornalista publicou isso, é inimigo do Bolsonaro, então chama de brega o Luciano. Isso. 2,2 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes. A Luísa Trajano, que é dona dos magazines Luiza, ela é a sócia principal, etc., ela tem uma fortuna de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. E, finalmente, Joesley e Wesley Batista. Depois de todo o escândalo, a empresa cresceu 40%. Cada um deles tem uma fortuna avaliada em 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Vamos agora falar do que realmente dá certo. Pois é, e o que dá certo é ter Libertadores, tem muitas competições nacionais e, claro, o Grêmio Porto Alegrense está esperando você. Garanta o seu ingresso de camarote na Arena Tricolor nos jogos oficiais do Grêmio Porto Alegrense. Nessa modalidade, você terá sua cadeira exclusiva e um camarote compartilhado com seus amigos e outros torcedores com todo o conforto.
segurança e um amplo espaço interno, mobiliado, com serviço de Wi-Fi gratuito, serviço de alimentação e bebidas, tudo mediante contratação e muito mais. Adquira o seu ingresso pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br ou pelo fone 51 Porto Alegre 3092 9676 ou 3092 9677. Vou repetir. O e-mail é comercial@arenapoa.com.br e os telefones 51 de Porto Alegre 3092 9676 e 3092 9677. Realmente eu tenho razão. Um amigo meu disse o seguinte: lança um fake news na Suécia para você ver. Cadeia! Não teve um cara que pegou cadeia, que fez isso aí? Essa história de fake news não é liberdade. Tem coisa que tem que ser censurada. Ah, sim, com certeza. Mas se não censurada, tem que ser punida. Punida. Mas exatamente de forma exemplar. Mas é que no momento, assim, ó, se a gente for pensar, também a liberdade de imprensa é importantíssima. Né? E sob um ponto de vista, se as pessoas começam a identificar que um canal de comunicação tem muita fake news, o que as pessoas vão fazer? Acreditam mais. Não vão mais acreditar. Então, por si só, o Mercado Livre vai fazer a limpeza, tu percebe Chicão, isso? eu só queria te dizer, dar como alento, que começou a responsabilização das pessoas pelas fake news e eu já tenho orientado que não reproduza nada que tu não tenhas absolutamente certeza. Mas, por exemplo, essa Porque notícia aqui do Estado de São Paulo e outros veículos de comunicação no Twitter, ela se replicou que o governo Jair Bolsonaro decidiu formar um novo núcleo na comunicação e tudo mais. Eram jornais de grande credibilidade. Total. Aí se volta atrás o presidente para dizer que é uma fake news. Nós estamos com um caso de erro, o que pode ser dolo, se achar que a tradução foi mal feita propositadamente, mas isso sempre houve no jornalismo, a questão do erro, né? O que eu estou dizendo é que sim, está surgindo a responsabilização. Eu boto um tweet sobre a teu respeito, tu acionas o judiciário e o judiciário dá a resposta. A doutora Roberta compartilha o que tu pusesse, ela é corresponsável, a ação minha já é contra ti e contra ela. Mas a calúnia no fake news não é punida. Botaram um fake news na internet mês passado dizendo que eu era viado. Isso aí me prejudicou pra caramba. Não, mas e quem é que tu procuraste? Mas qual é o advogado? Tem um advogado, tem que procurar a polícia. Na internet. Mas eles descobrem, Chicão. Não, hoje tem que procurar a polícia. Qualquer manifestação. Hoje se localiza. Qualquer calúnia que for feita na internet, numa rede social, é passível de punição grave e tu vai ser ressarcido sem dúvida. Mas agora mostra o Marlon rindo. O Marlon tá rindo, sabe o que o Marlon disse lá, Machingue? Ele disse que tu tá bravo porque o teu namorado ficou revoltado. O Marlon tava falando do Lacerda. Nos corredores da Lacerda. Foi o Marlon que disse. Não assumiu? Eu assumi o Lacerda. Não assumiu. Boa noite, Odilon Camilo. É muita explicação para um governo que começou há poucos meses. O esforço dos eleitores de Bolsonaro para explicar as bobagens que o governo tem feito é muito grande. Enquanto isso, o general Mourão olha de longe esperando o momento de assumir esta bagunça. Odilon Camilo. Aliás, o general Mourão estava ao lado de Paulo Sérgio Pinto, de Alexandre Gadret, todo mundo ali na Expo Direto com o Trijal hoje. Vamos articular o golpe. E Carla, nesse domingo, né, nós tivemos o troféu, né, o troféu Senar, não é isso? E a Expo Direto, realmente, assim, é a 20ª edição. Houve vários, é um movimento muito importante no cenário da nossa agroindústria, e não apenas ela gera e fomenta todo o que há de mais tecnológico no meio empresarial rural. Eles também estão ali desenvolvendo uma série de atividades voltadas para catalisar realmente movimentos políticos em defesa do agronegócio. São 534 expositores, 65 países presentes, um público esperado de mais de 250 mil pessoas em 5 dias de feira, e o volume, a expectativa é de movimentar 2,7 bilhões de reais em negócios. É um volume, é uma transação 20% maior do que no ano passado. Então vejam a pujança do nosso mercado de agronegócios.
O Rio Grande do Sul, sozinho, responde por 60% do mercado de fabricação de máquinas e implementos agrícolas do Brasil. Eu fiquei muito orgulhosa da nossa Rede Pampa, ontem homenageando e estando ali o nosso vice-presidente, estava o governador do estado, estava a ministra da Agricultura, uma série de autoridades, foi extremamente prestigiado. A Rede Pampa está de parabéns e toda a família Gadré também por desenvolver algo tão importante para o nosso estado, que fomenta empresas, negócios, mas sobretudo gera empregos. Troféu Brasil Expo Direto. Expo Direto. Exatamente. É um troféu tradicional. Agora, em relação ao Expo Direto, é o maior evento do agronegócio a céu aberto da América Latina. É disparado, o maior evento, superou o de Ribeirão Preto, que por muitos anos foi o maior do Brasil. Agora, tem uma coisa de curioso, eu vinha cobrindo esse evento há muitos anos, e há alguns anos atrás, a gente buscava tecnologia e vendia o produto brasileiro como similar ao produto top lá fora. Empresas americanas, empresas japonesas, empresas alemãs, a gente copiava o produto deles. Hoje mudou a coisa, eles vêm buscar a nossa tecnologia aqui. Quem diria, a nossa tecnologia hoje é de exportação. O Brasil é um dos maiores fornecedores de máquinas e implementos agrícolas para a África. Compradores, vem delegações da África, 10, 12, 14 países vêm aqui comprar as nossas máquinas e implementos agrícolas. Por quê? Porque são mais baratas e a tecnologia é de ponta. E o mais interessante, empresas multinacionais instaladas no Brasil, que começaram produzindo com tecnologia importada, hoje adaptam a tecnologia brasileira aos seus equipamentos e mandam para as matrizes, Marli. Mandam para as matrizes, o que é surpreendente. Ou seja, o Brasil hoje está na liderança. Quero mandar um abraço aqui ao Dr. Cláudio Bier, presidente do Sindicato de Máquinas e Implementos Agrícolas, porque hoje o Brasil lidera o mercado mundial no segmento. Muito bem. Quanto gastou Jair Bolsonaro na sua internação, Marli Barcelos? O Renan Calheiros está contra o Bolsonaro, já avisou hoje. Ele está muito preocupado. R$400 mil que será pago pelo Exército, e a Presidência da República tem verba, vai retornar esse dinheiro para o Exército. Eu acho que está certo, o Presidente da República, né? Qualquer lugar. Foi isso ou da notícia? R$400 mil. Essa notícia é muito curta. Parece a manchete. Três vezes a dona Carla não deixou falar. É verdade. Acontece que eu não espicho. Tu não espicha, é em drops. Exatamente. Não é aquela história que o deputado fala e fala. O Marli é de vanguarda. Agora, CCJ. Só para tranquilizar, então, nós estávamos preocupados e cobrando a instalação da CCJ. Né? Finalmente está marcado para quarta-feira. Serão 66 integrantes, a CCJ é que faz a análise da constitucionalidade da lei da Previdência. O partido do PSL, o seu líder de governo, Joyce Heisselmann. Patrícia. Que pronúncia. Já indicou o doutor Francisquini. O doutor... É a pronúncia complicada. Vai te dar mal. Já indicou o Francisquini como candidato. Serão 5 candidatos à presidência dessa Câmara. Como eu disse, serão 66 integrantes. Quer se instalar imediatamente isso, para que, vista a constitucionalidade, possa ir para a matéria principal, que é exatamente a legislação. Também está se encaminhando aquele último óbice, que era a questão dos militares, para que seja examinado em conjunto. E, por último, ficou o benefício da prestação continuada. Esse continua sendo, dona Carla, o que parece que vai ser o calcanhar de Aquiles. É aquele benefício que hoje vigora de até os 65 anos. Quem chega aos 65 anos não tem nenhum tipo de renda, ele ganha um salário mínimo, e este projeto passa para R$70 e R$400. Então, aí parece que será o calcanhar de Aquiles desse projeto da Previdência. Muito bem, Ana, tem alguma participação aí no WhatsApp? Temos muitas participações. Facebook, enfim, nas nossas redes.
As declarações de Cantofani mobilizaram tanto o Facebook como o WhatsApp, pessoas dizendo que estão a favor da punição, sim, severa das pessoas que espalham fake news e principalmente a retratação desses veículos que falam essas notícias e colocam, mas a gente lembra, né, mas só que é pouco consultado, principalmente nos jornais. Antigamente a gente tinha uma coluna de retratação, às vezes era uma página inteira, mas o pessoal passa que ela vai casar, contrata a ali. festa, lua de mel e sai fake news. Ele é gay, a mulher vai estar numa fria. Homossexual, né? É homossexual. Não é... Boa noite, concordo plenamente com o Chicão Tofani. Muita frescura na internet ultimamente. O Malcolm Ruben de guarda, ele é guarda-vidas, né? Então, da Operação Golfinho. Muito obrigado por estar na nossa audiência. Boa noite, queridos. A imprensa virou uma entidade intocável e ninguém avisou. Ninguém está acima do bem e do mal. Todos podem errar e podem admitir os seus erros e desçam logo desse pedestal. A Miriam Andres de Campo, bom, obrigado pela sua participação. Boa noite, vocês são muito competentes, maravilhosos, está inigualável o programa hoje. Hoje está absolutamente espetacular. A Tânia lá de Bagé que está na nossa audiência. Obrigada. E também, né, um abraço para o João Paulo de Porto Alegre. Chicão, calma, eu preciso falar que eu... Até que ponto a internet é imprensa? Isso eu queria saber. Passou por cima de mim. Eu, como sou um menino muito comportado, se a dona Carla me autorizar a responder. Não estou autorizando. Eu quero saber mais. O Emilson Almeida pergunta o seguinte: esse penteado da senhora Ana. Ele vai perguntar uma coisa pra ti. Presta atenção. Esse penteado da senhora Ana é o melhor visual. Os outros eu não tinha gostado muito, mas é só a minha opinião. Chicão, tu que é o mais fashion, acha que a Ana está bem com esse cabelo estilo Cleópatra? Com todo respeito, ela é muito bonita com qualquer cabelo e vocês são um show. Eu posso opinar sobre a Ana, porque eu vi o início da Ana aqui na televisão e na rádio. A Ana é uma revelação não só no talento, inteligência, no visual dela. É um visual único, é um visual Cleópatra, um Cleópatra high-tech, junto com uma roupa de motoqueiro. Ela usa a sedução com a selvageria da mulher que tem approach. Tem razão, Chicão. A Ana, com esse look de hoje, tá assim, um estilo motoqueira. Selvagem. Estilo. Exatamente. James Dean, Como é que é? Femme Fatale. Femme Fatale. Mas quem também está sendo muito elogiado nas nossas redes sociais, além de toda a bancada, a Roberta por estar linda com essa blusa, mas também a Carla, que hoje está com o cabelo que está encantando os nossos telespectadores. Eu cortei o cabelo. Se quiser olhar onde eu cortei e tudo mais, vai lá no @Carla Krieger e dá uma olhadinha. Quem é a minha cabeleireira. Tá todo mundo gostando mesmo. E aí com o corte, com esse jeito assim, com babyliss, parece que eu fiz mecha, mas na verdade eu não fiz mecha. É um brevo dessa mecha, né? Não sei. Chicão, eu não me manifesto mais sobre a beleza das colegas, porque eu sou sempre mal interpretado. É verdade. Eu sempre mal interpretado. Mas já que pegou a palavra, vai ter lombada, não vai ter lombada, o presidente disse que vai ter, não vai ter lombada, o ministro disse que sim. Eu estou torcendo para o presidente, porque o presidente deu uma declaração boa, que muito parecida com aquilo que a gente pensa. Ele disse que vai terminar com as lombadas eletrônicas. Tá? Falou que existe contratos em vigor, que, portanto, ele não vai rescindir contratos, lógico que não teria sentido, mas que não vai mais ter lombada, que conforme forem terminando os contratos, ele vai encerrar. Porque o que ele descobriu? Ele disse aquela linguagem simples daquilo que a gente diz, né? Que é tanta lombada que dá a ideia que a solução não é pedagógica, e sim arrecadatória. Então, que ele queria terminar com isso. Ele citou uma estrada lá, Rio Santos, né? E diz que tem tanta lombada ali que é impossível tu sair no trajeto e terminá-lo sem levar 2, 3 multas. E eu aqui comemorando, feito um gol do Grêmio, né, Legal? Aí veio o ministro do Twitter, o ministro da infraestrutura. Como é que é o nome do ministro? O doutor Tarcísio Freitas. Ele deu uma declaração falando de várias coisas, dos projetos deles ali, mas ele disse que vai haver lombadas aonde for necessário. Então ficou essa pequena dissonância 24 horas depois. Então ele disse que vai haver uma redução das lombadas, mas onde houver necessidade por ser para evitar excesso de velocidade, ele disse que continuarão as lombadas. Então ficou esse pequeno de sintonia. Não está acima da velocidade, qual é o problema da lombada?
Só para causar uma polêmica. Não. A lombada, o que são lombadas eletrônicas, lombada não é a lombada. É eletrônica. É a eletrônica, Sim, exatamente. Ele diz que são tantas, o presidente diz que são tantas, e ele citou o trecho Rio-São Paulo, que tu te distrai, daqui a pouco tu leva uma multa. Tu não tem como fazer o percurso sem levar uma multa, tamanho número de lombadas eletrônicas. A mesma coisa acontece no Osório, não é verdade? Que o fim seria arrecadatório e não mais pedagógico. Sim. E eu fechei 100% com ele. Então, se comemorou isso. E no dia seguinte, o ministro foi questionado sobre isso. E aí ele disse que onde houver problema de redução de velocidade, vai continuar. A pessoa não sabe nem qual é a velocidade que tem que andar. Eu acho que esse ministro é um sério candidato a ser mais um a levar um pé na bunda. Vai também sair do time. Porque se você quer reduzir a velocidade, você põe aquele cacurutozinho. Acabou. A lombada antiga. Você Se tu reduz. tá na alta velocidade, que destrói teu carro. Não anda mais. Não anda mais, tu arrebenta a suspensão. Aí é educativo, porque aqui é 500 pila só para mudar. Vai pagar, né? Mas não, o objetivo é arrecadar. O objetivo é arrecadar. Não é educar as pessoas. Não é. Eu não consigo esquecer aqui em Porto Alegre, alguns anos atrás, aquela investigação sobre preço de radar. O dono da empresa de radar dizendo que o Ministério Público gravou, né, com autorização judicial, e eles estavam dizendo assim, o dono da empresa de radar dizia, não, mas lá não sei quem tem uma curva assim, ali a gente põe logo depois da curva, ali dá para fazer mais ou menos umas 6, 8 multas por hora. Ai, que horror! Que raiva. Puramente arrecadatório. Botaram aquilo no ar. Tem melhor? Tem que... Negócio, não vi ninguém punido. Não. Acho que a empresa continua colocando radar por aí, tá tudo certo, tá tudo bem. Agora eu não vi que esse negócio é vigarista. É verdade, quero agradecer as manifestações no Facebook, em especial na sexta-feira, que nós publicamos as imagens depois que acabou o programa, e as pessoas se manifestaram durante todo o final de semana, e também foi publicado o vídeo na qual a produção fez uma homenagem para nós aqui, que participamos da bancada, e também para as telespectadoras. Está super comentado, as pessoas muito carinhosas se referindo a todas as mulheres e as mulheres da bancada. Então, se você não assistiu, dá para ir lá no Facebook e dar uma olhadinha nessa homenagem maravilhosa. Marno Barcelos, falando em homenagem... Temos aniversariantes, mas eu quero falar a respeito. Ele acaba comigo. Ele quer falar comigo. Eu tenho que aproveitar a oportunidade. Não, eu vou te dar mais escassamente. Por favor. Mas, sobre... não estragou meu raciocínio, mas eu vou lembrar do que eu tinha que falar. Quiser falar dos aniversariantes. Não ter religião é a minha religião, dizia Feuerbach. Eu acho que está o correto, né? Porque quem gosta de religião, quem estuda teosofia, estuda todas as religiões. E é importante que você tenha um conhecimento, mesmo que pequeno, de todas as religiões, para que você possa, na sua crença por Deus, os santos, sei lá o que você pode acreditar, você forme a sua vida dentro disso. Porque muitas pessoas vivem sem ter religião, mas outras pessoas necessitam disso. O problema de fé. Fé, qualquer um pode ter. Mas vamos aos primeiros aniversariantes. Barata Ribeiro, político importante, pai do Agildo Barata. Ele foi prefeito do Rio de Janeiro, foi uma pessoa muito conhecida, deu no seu nome uma das principais ruas de Copacabana, que é a Barata Ribeiro, né? Uma das ruas muito conhecidas do Rio de Janeiro. Aqui está ele, que nasceu em 1843. Raoul Walsh, diretor do cinema americano, que faleceu em 1980. Harold Wilson, político britânico, foi o primeiro-ministro daquele país na época da Guerra Fria, na época em que a Inglaterra sai da Segunda Guerra Mundial totalmente enfraquecida, perdendo todas as suas grandes colônias, como, por exemplo, a Índia, logo após a partilha das Índias, quando a Índia é dividida, né, entre o Paquistão e a Índia, entre os muçulmanos e os hinduístas. O Alea Garcia... mas antes eu tenho que falar dessa figura, né? Astor Piazzolla. Eu tive o privilégio de assistir um show dele lá em São Paulo, há muitos e muitos anos atrás, e eu me lembro exatamente desse show. Ele era fantástico. Para alguns argentinos, ele destruiu o tango, porque o ritmo novo que ele criou dentro do tango, ele renovou o tango, né? Os velhos tangueiros, os gardelistas, Alfredo Lepera e outros tantos compositores de Sépolo, e outros tantos compositores
argentinos de tango não gostaram do tipo que ele criou, mas ele inovou. Ele viajou o mundo inteiro tocando esses tangos criados por ele. Né? Eu achava ele maravilhoso. Léa Garcia, atriz negra brasileira, fez muitas novelas e continua trabalhando até hoje. Ela está com 86 anos de idade. Haroldo de Oliveira. Haroldo de Oliveira foi o segundo senador eleito no Rio de Janeiro. Aí eu comecei a levantar aniversário dele, não, a vida dele e tal. Ele é gaúcho de São Luís Gonzaga, eleito senador no Rio de Janeiro. Benedita da Silva, minha querida amiga, deputada federal hoje, foi reeleita com uma boa votação, completando hoje 77 anos de idade. Benedita foi candidata a prefeita do Rio de Janeiro, perdeu, e foi candidata a vice-governadora junto com o Garotinho. O Garotinho, para ganhar, pediu o apoio do PT, o PT deu apoio com a Benedita, com o compromisso de entregar o governo para que ele se candidatasse à presidência da República. Então, ela também foi governadora do Rio de Janeiro, casada com Antônio Pitanga, o pai da Camila Pitanga. Meu querido amigo Eduardo Lages, Vitorino, é uma das grandes figuras, maestro do Roberto Carlos. Um dia, conversando, tomando um uísque com o Eduardo Lages, uma grande figura, eu perguntei, vem cá, e a intimidade do Roberto, faz anos que eu não vou na casa dele e tal, essa coisa. Roberto não convida ninguém para na casa dele. Olha. Não, ele tem uma vida absolutamente reservada. Nem o Eduardo, não sei se agora, faz anos que eu não falo com o Eduardo, não sei se agora, ele está completando hoje 72 anos, se ele frequenta a casa do Roberto. Mas o Roberto, aquelas pessoas que trabalham com ele procura manter uma distância, né? Para ter um relacionamento somente profissional e não afetivo. O Eduardo Lages esteve nas últimas 2 festas nacionais da música. É uma pessoa super simples, extremamente educada. A mulher dele foi raptada. O Carlos não fala com os músicos dele, ele fala com o maestro. É isso aí. Dominique Sandá, atriz francesa, guitarra alta, baixa, completando 71 anos no dia de hoje. Tetê Espíndola, completando hoje 65 anos, a Tetê Espíndola. Canta uma música da Tetê. Não tem time, mas ela, quando entrou naquele festival que ficou imortalizado cantando, aquela música ficou simplesmente histórico, né? Marcelo Deda, político brasileiro já falecido. Marcos Pontes, o astronauta, cosmonauta brasileiro, completando hoje 56 anos. A Suzy Rego, atriz brasileira, completando 52. Esse conhece bem o nosso Chicão Tofani. Drogba, futebolista da Costa do Marfim. Esse é um dos jogadores mais emblemáticos africanos que teve, que inclusive ele formou a mística do Chelsea. O Grêmio ia contratar o Drogba, mas achou muito caro, 600 mil por mês. Olha só, isso aí vende de camisa um jogador de um mês. O Ganso, o Internacional, não quis comprar, o Fluminense vendeu 25 mil camisas. O marketing gaúcho aqui é zero. Mais alguém? E finalmente o Tiaguinho, cantor brasileiro de grande sucesso. Mas agora São Paulo, deixa eu só chamar umas imagens que nós temos. São Paulo passa por uma situação muito complicada. Já teve mais de 90% da chuva esperada para o mês, disse a prefeitura. Então são chuvas fortes, isola cidades, provocou alagamento, várias mortes já. Alagamento para a produção em fábrica da Mercedes, fecha a fábrica da Mercedes no ABC. Foi toda alagada. Ficou toda completamente alagada. As imagens são realmente fortíssimas. Olha, o carro sendo levado pela chuva, as pessoas sendo resgatadas, inclusive pela própria comunidade. Foi assustador. Foi assustador. Começou a chover, no final da tarde não parou. Não parou, as famílias isoladas, crianças, né? O helicóptero em ação para buscar, para resgatar essas famílias. 13 pessoas já morreram. Por isso que eles 13 estavam, pessoas, né? Aquela BMW ali vai valer o dobro, porque ela é também aquática. Né? Olha também para sobreviver, né? Olha, vou falar Não afundou. Eu vi imagens, imagens hoje à tarde, o pátio da distribuidora da Mercedes-Benz, os automóveis, mas deu vontade de chorar. Chicão, Claro que A dá. própria fábrica. deu vontade de chorar. E o governador Dória... Vem aí promoção de Olha Mercedes. ali, ó, tem o governador sobrevoando também a cidade. Mas é um insensível, porque o de Santa Catarina e o do Rio de Janeiro sempre choram. E até eles fazem esses bolsões, esses piscinões que eles estavam comentando, que eles estavam tentando, já sabendo dessa possibilidade de problemas de chuva, né? Eles estavam já fazendo movimentos de escoar as águas para algum lugar. E o Dória, quando assumiu, agora o governo já havia dito que eles teriam esse tipo de problema assim que houvesse uma chuvarada.
como aconteceu. E a força-tarefa deles iniciou às 2 da manhã. Vejam, eles estavam chamando a população para não sair de casa, para não sair dos locais de trabalho desde as 2 da manhã. Ainda o problema todo, olha ali as imagens, o problema é ficar dentro da casa alagada, né? Pois é, como é que ela casa de casa alagada? Caiu. A casa dele está enchendo d'água, tem que se mandar. Tem que se mandar aqui, ó. A Defesa Civil confirmou 12 mortes, sendo 7 por afogamento e 5 após deslizamento de terra. 6 vítimas foram identificadas. Mari, a região dos Jardins, Mari, encheu d'água. Por incrível que pareça, eu perdi um carro lá. O Alto da Leopoldina está localizado. Esses bairros altos em São Paulo, a partir da tragédia de hoje, anota, as duas últimas já indicaram que esses bairros mais altos em São Paulo ficariam valorizados. O Alto da Leopoldina, ali perto do Ceasa, que vai valorizar para a bolsa. Aí não vai encher d'água nunca. Mas Jardins encheu d'água. Bom, a periferia, o ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, o ABCD, né, Diadema também, encheu d'água, que é uma baixada, encheu d'água. E a previsão de continuar chuvas nesses próximos 2 dias. Então, realmente, e o Rio de Janeiro também enfrentou dificuldades também nesse domingo, nessa segunda-feira. Então, a gente percebe que o Sudeste, ali, toda essa região está bem complicadinha. Essas cidades mais densamente povoadas, você não faz calçada, ela se torna impermeável. Exatamente. Não tem ponto escolar. Ela acaba ficando, né, nas zonas mais baixas. Você faz calçada. Naqueles córregos, é o que nós temos aqui com a Ipiranga. Você faz calçada, você põe asfalto, faz calçada. Tira as árvores, não tem como. Mas tu pode ter certeza de uma coisa: algum movimento São Paulo vai apresentar de algum tipo de investimento para solucionar esse problema. Que esse problema não vem de hoje, ele já está há algumas décadas sendo vislumbrado. Está se agravando. Os piscinões. Mas esses piscinões é isso que eu estava dizendo, que o Dória disse que ele não dá conta do volume de água. Já é previsto que não vai dar conta. Então, alguma solução... É que não tem nenhuma cidade no mundo que resista a uma determinada precipitação pluviométrica acima da média. Eles dizem que a partir de não sei quanto, nenhuma cidade resiste. E é 90% do mês em 2 dias. Exatamente. O problema todo que está é o seguinte, a velocidade com que essa água desce. Então, ela enche e desce rápido. Não dá tempo de fazer a melhor. Nesse caso ali, São Paulo não enche. Qualquer chuvinha. Qualquer chuvinha. Não tem dreno, né? Não tem como drenar toda essa água. Infelizmente, falar um episódio muito engraçado que aconteceu com um amigo meu. Nós estávamos falando, ficamos preocupados com ele na cidade de São Paulo. Ele falou assim, eu perdi meu carro, agora vou encontrar em algum lugar, vão me ligar para mim recuperar o carro, eu vou ter que encontrar, porque eu não tenho a mínima ideia para onde ele foi, né? Então o pessoal foi levar pela água. Mas isso já olha no vídeo que a gente viu, né? Você sabe, a recuperação de um carro inundado não existe. É só para questão de seguro. E o seguro? É só para questão de seguro, porque precisa ter um veículo para essa BM só na água. Tu só essa BMW aí que vai. Só na água. Se essa BMW voltar a funcionar. E volta. Carla, o que impressionou nesse acidente é que aquela morte daquelas 3 pessoas estava acontecendo uma festa naquela casa. E as pessoas foram embora. Se acontece um pouquinho antes, eu vi o depoimento de quem estava no evento. Se tivesse acontecido durante o evento, nós teríamos tido uma tragédia muito maior. Tinha tido um aniversário ali. Eu morei, eu só gostaria de contar rapidamente para vocês. Eu morei numa rua. Pode ocupar mais espaço do programa. Eu morei numa rua chamada uma rua em que passava um córrego por baixo, né? Só que o córrego estava tapadinho, bonitinho, como querem fazer aqui na Ipiranga. Não era Veneza. Não era Veneza, mas virou. Bom, aí o córrego Pirajussara, né? Que ele vem se transformar num rio. Aí um sábado de tarde, eu tinha vindo da rádio, aquele negocinho na televisão. Aí estacionei meu carrinho, sempre humildezinho, carrinho lá, estacionado. Aí subi, eu morava no 3º andar do prédio, né? Ali no bairro Butantã, que é o bairro das Cobras. Não gosta muito de lá. Nossa, bom, o senhor que está dizendo, não sou eu. Aí... Se identifica, será? Aí começou a vir aquela chuva, e o carro lá embaixo. Vou deixar esse troço aí, né? Uma hora depois eu fui olhar, o carro estava molhando. Acabou meu carro, perdi o carro. Perdeu e tinha seguro? Não. Aí comprei outro. Viu? Não tinha problema, né? Aí vendia troco de banana com boqueiro. Lá chama-se boqueiro quem vende carro. O boqueiro aceitou por uma ninharia, tem que desmontar, montar. Ele deu uma lavada ali, deve ter vendido e tal, etc. O carro era razoável e tal. Aí comprei um outro carro, e comprei um carro melhorzinho. Vendeu o carro para um boqueiro? O boqueiro ficou com o carro na troca por outro.
na troca por outro. O carro que valia 5 mil ficou valendo 500, mas tudo bem, pelo menos me livrei daquela abóbora. Olha aqui, a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos informou não haver até o momento relação entre a queda do Boeing 737 MAX 8 na Etiópia no domingo e o acidente com o avião do mesmo modelo da Lion Air na Indonésia em 29 de outubro de 2018. O acidente na Etiópia, que vitimou 157 pessoas, foi com o 737 MAX 8 desde que entrou em operação comercial em 2017. Relatos externos estão apontando similaridades entre esse acidente e o acidente com o voo 610 em 29 de outubro de 2018. No entanto, essa investigação acaba de começar e até esta data não foram fornecidos dados para tirar conclusões ou tomar quaisquer ações, diz, então, a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos. Claro, ele tem todo o interesse do mundo, até porque a Boeing é americana e tem uma concorrência com a Airbus acirrada. Sim, exatamente. Então, se há parecer suspeito nesse caso, é da Agência de Aviação. Exatamente. A questão da dúvida, né? A dúvida é essa. Porque mesmo que exista um problema, eles vão tentar esconder. Lembra aquele caso do Fokker 100? Sim, da TAM, aquele que caiu? Sim. A Fokker holandesa escondeu até quebrar. É verdade. Quando faliram, eles admitiram. Realmente tinham defeito, nós não assumimos. Todos os relatórios. Quantas vezes a gente pegava? E a gente pegava muito medo. O negócio é negar. Senhor Ruschel. Pois não. CCJ só votará a Previdência após o governo enviar propostas sobre militares, dizem líderes. A decisão foi anunciada na noite desta segunda-feira, tomada em reunião de líderes e realizada na residência oficial de Rodrigo Maia. Líder do partido de Jair Bolsonaro avalizou... Eles tomaram a decisão, mas nós já anunciamos essa decisão há 2 semanas, respeitosamente. Eles, ao invés de ter feito essa reunião, podiam ter ligado aqui para a autoridade. Ruxa, o que vai acontecer? Nós há 2 semanas... falamos exatamente isso. Exatamente isso, dona Carla. Agora, quando vai chegar essa proposta? Pois É até o dia 20. Era até o dia 20, exato, gravaste muito bem, a data que chega é dia 20. É que estava condicionada, o Rodrigo Maia estava fazendo uma chantagemzinha ali de que enquanto não chegasse, ele não abriria a CCJ. Né? E isso retardaria todo o início do trabalho. Então ele transigiu, vai abrir a CCJ, ainda assim, o que se sabe é que ela não vai andar enquanto não encostar essa matéria dos militares. Né? Mas foi um progresso, a decisão de abri-la, nós noticiamos hoje a primeira parte do programa, né? Os 66 integrantes, tem 5 candidatos à presidência, o doutor Francisco Quini é o mais forte que é indicado pela Geisa. Então acho que agora anda, mas realmente Joyce, sem chegar dos militares realmente não vai andar. Outra notícia: a Procuradoria-Geral da República arquiva pedido que tentava impedir Gilmar Mendes de julgar ações de Aloísio e Paulo Vieira. Essa é para o Vitorino. Lava Jato solicitou a Raquel Dodge foi uma tristeza. que avaliasse pedir impedimento do ministro, porque Gilmar teria falado com Aloísio antes da decisão. PGR frisou que há situações específicas para o pedido. Gustavo Vitorino. Mas a turma não se protege, né? O Gilmar vai julgar, já conhece os caras, já são todos amigos, vai julgar, vão dizer que não tem nada a ver, que ele é um julgador isento e blá 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 blá, e vão manter, ele vai inocentar todo mundo. E agora? E dona Carla, foi uma tristeza porque circulou nas redes o pedido fundamentado pelo Ministério Público Federal. Sim. A gente, quem gosta do direito e lê, né, era uma peça muito fundamentada. A gente tem a impressão mesmo de que é o julgamento muito mais na área política do que porque estava muito fundamentada a relação dele exatamente com o PSDB. Roberta? Não, eu só ia comentar que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, estava também e foi agraciado com o troféu Expo Direto Cotrijal, agora em Não Me Toque, nesse domingo. E ele andou pelo Rio Grande do Sul, ele esteve em Bento Gonçalves, na região dos Vinhos, e ele anda fazendo uma certa política regional pelo Brasil, e é curioso esse movimento que o Rodrigo Maia está fazendo. É interessante, assim, buscando apoios políticos. Com relação à Venezuela, Marne Barcelos, qual é a situação atual? A Venezuela vive hoje o 5º dia de apagão. Hoje, já no 6º dia, já estamos entrando hoje no 6º dia de apagão. E esse apagão dá poderes ao Guaidó de que ele, como presidente da Assembleia Nacional, peça ajuda internacional.
peça ajuda internacional. Então, aqueles que estão ao lado dele estão pedindo que ele force a entrada de um país, ou alguns países, uma força multinacional dentro, para que possa resolver esse problema. Porque não é possível o país, 90% do território venezuelano não tem energia elétrica. As pessoas estão morrendo nos hospitais, todos os mantimentos que existiam dentro dos refrigeradores... Imagina, se já era estragado agora... Agora vende carne podre já abertamente. Quem conhece a Venezuela, eu tive 2 vezes na Venezuela, Caracas, Avenida Sabana Grande, é um país riquíssimo, a maior jazida, reserva de petróleo do mundo, um país que produzia 3,5 milhões de barris de petróleo, hoje produz 1 milhão e pouco de barris de petróleo, vivendo num caos. E o esse idiota desse tal de Maduro, ele vai para fazer, fica 5 horas falando na televisão, não sei que ele fala tanto na televisão estatal, e dizendo, a culpa é dos Estados Unidos. Declara guerra contra os Estados Unidos, meu amigo. Não vende mais petróleo para os Estados Unidos, é inimigo dos Estados Unidos, então não vende mais petróleo. Acaba com as relações totalmente. Expulsa o embaixador americano, manda o embaixador americano, a família do embaixador, todo mundo, o cônsul e todos os dentro do seu território, o guia lá, etc. E manda embora daí. Aí não há problema nenhum, mas continua vendendo, pegando os dólares americanos, né? E fazendo fortuna no exterior. Eu tenho a impressão que já está sendo feito um acerto para ele ir embora de lá, abandonar, levar os seus cúmplices, os seus apaniguados e ir para outro país. Militares? Cuba. Esses vão para lá viver em Cuba. Em Cuba? Em Cuba é o único país que vai dar apoio para ele. E a Rússia? A Rússia eu não sei não, porque aí não manda mais. O mais dramático disso tudo é que agora, no meio da tarde, seria final da manhã lá na Venezuela, já dá indício de que começa a faltar água, porque não tem energia elétrica para as bombas, os reservatórios estão esvaziando. Imagina um país inteiro sem energia elétrica, sem água. Calor? Sim, É a volta à história, né? A barbárie. País inteiro sem energia elétrica e sem água. E a tendência de faltar água vai ser agora se acentuar, porque sem energia elétrica para acionar as bombas não tem como. Não tem Fica como. Um dia lá virando. Triste, viu? O Guaidó convocou novas manifestações, foram convocadas para esta terça-feira. Vamos ver qual será a situação. Chicão, que lindo os teus relógios. Na linha Blue, Invicta Azul e Nixon californiano foi pro mar. Combinando com teu óculos. Blue também. Blue. E Blue combina com preto? Claro. Não, faz um contraste. Não, aqui já teve a manifestação da Roberta. Eu acho lindo. Preto, gente que fica nessa dúvida. Não, marinho com preto ele é É que eu acho legal o estilo homeless. Homeless é um mendigo de luxo, o cara com uma camisa toda detonada, uma calça rasgada e um Rolex no pulso. Eu sou Chicão. Nada de homeless, né? Dona Carla, lógico que se o seu Mário quiser falar. Não, eu só queria dizer que eu vi um filme, ele é muito parecido com o Bruce Willis mesmo. Muito. Eu peguei uma comunidade, Bruce Willis, Chicão tô fã. E eu assisti o filme aquele que o vizinho é bandido. Internet. Aquilo que o vizinho dele é bandido e tal. Atenção, tem mesmo. Por causa do sorriso pesado, o cara não... O Bruce Willis não sorri assim. Até a ruga é igual. Nada a ver. Até a ruga. Tem que sorrir. Até a ruga. sem abrir a boca. Dona Carla, O senhor está com o rosto até Dona Carla, eu tinha uma coisa para ler para ti, mas acho que eu perdi. enquanto a senhora procura, eu posso versar sobre a semana esportiva do programa. Virou poeta, virou chico. Pois eu quero lhe dizer o seguinte, nós os gaúchos teremos a semana mais importante dos últimos anos, porque teremos Libertadores da América nesta terça-feira, o Grêmio. Na quarta-feira teremos Libertadores da América, o Internacional, e no domingo o grandioso clássico Grenal. Então, imagine que o Estado vai pulsar futebol nessa semana, especialmente os dois jogam em casa e Internacional entram como favoritos em campo, embora sejam jogos difíceis, mas se espera uma vitória de Grêmio. Rádio que é mais caro. Rádio Granal, tudo bem. Não pode. A tese pode ser amanhã. Pode ser. Tá ótimo. Terminou. Porque assim, a Jussara Barão aqui no Facebook diz o seguinte: doutora Carla, falha o Ruschel que sinto falta de sua espontaneidade. Então, com esses jogos aí, durante a semana, quem sabe ele volta, seu Guilherme. Ele coração partido.
na arena. Ele anda triste, não sei o que está acontecendo, Chicão. Fiquei na arena. Não, e nem na praia do barco. Nem na praia do barco. Camarote eu não digo, mas uma tribuna de honra a gente arranja. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã, terça-feira, e é claro, com a presença de vocês, fazendo contato com as nossas redes sociais. Um beijo bem grande, tenham todos uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.